Bulldogaki. E vamos começar com um vídeo polêmico. Um debate com Super Xandão, Doutor Felipe e Aldo Rebelo. Prontos pro vídeo? Então só bora. Ah, e não esqueça de curtir e me seguir também. Tamo junto. Eu acho que é importante para o público entender uma visão que eu acredito ser interessante para o Brasil, que é a que o senhor traz. E o senhor tem um histórico político, um embasamento, um conhecimento único. E eu já falei, eu tenho dito isso aqui. São poucos os políticos que eu conheci que passaram por esse lugar e que, incrivelmente, tem uma trajetória, ainda mais a sua, tão longeva e ilibada. Graças a Deus. Mas isso só prova um ponto que eu tenho batido aqui nesse programa toda hora, que é possível viver de política sem corrupção. Só que nós, como povo, temos que voltar a acreditar nisso. Então o pessoal bate muito em mim, porque fica falando, você vive no mundo das maravilhas, no mundo da Alice, você é um puritano. Mas eu falo, cara, se eu tiver que escolher entre dois corruptos, eu prefiro não escolher. Eu deixo o povo escolher e vou viver com as consequências. Mas a minha consciência eu não vou vender. E espero que as pessoas acordem para esse fato de que é possível e de que elas não podem baixar a régua e se vender. Caso contrário, nada nunca vai mudar. Mas é um caminho mais difícil. Aldo, eu vou fazer essa primeira pergunta e vou deixar livremente aí, vamos conversar. É possível, sinceramente, é possível vir à presidência da República, ou ao Senado, ou ao próprio, a própria Câmara ali, os deputados, ser um federal, sem se corromper? O senhor é prova, mas eu queria ouvir do senhor. E por que as pessoas se corrompem? Excelente pergunta. Felipe, Xandão, mais do que possível é necessário. Por que é necessário? Porque um presidente da República, ele não é apenas um administrador. Um administrador você pode contratar, um gestor você pode contratar. Um presidente da República, ele é um líder. Não é apenas um líder político. Ele tem que ser um líder moral, ele tem que ser uma referência. A mãe tem que olhar para um filho e dizer, olha, meu filho, aquele é o presidente da República, é o nosso presidente. Ele tem que ser essa referência. Por essa razão, o comportamento dele tem que ser um comportamento exemplar. Se ele escolheu essa vida, essa trajetória, esse tem que ser o comportamento dele. E o Brasil já viveu, já testemunhou vários presidentes da República, até monarcas, o reis, o Dom Pedro I, não era um homem rico. O Dom Pedro II, imperador do Brasil, tinha também uma vida modesta. O primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, morreu pobre. Floriano Peixoto também. Getúlio Vargas morreu com menos bens do que o que tinha quando foi eleito. Você vai visitar a casa dele lá em São Borja, eu fui lá no Rio Grande do Sul. É um casarão de fazenda, modesto. Era isso que ele tinha. Os presidentes militares, todos eles. Qual que morreu rico? Geisel, Médici, Figueiredo? Não. Eram homens que tiveram uma vida modesta. Então, hoje o Brasil, infelizmente, está envolvido nesses episódios lamentáveis. Banco Master. Quem escapou do Banco Master? Tirando nós três aqui, mais uma meia dúzia. Puxa vida, nem me fala. O judiciário, o poder legislativo, executivo, o dinheiro dos aposentados, do INSS. Porque um rico, um grande empresário, um banqueiro, ele tem um grupo de advogados para defendê-lo. O aposentado, ele não tem opção, é confiar no Estado, confiar em quem é o guardião dos recursos dele, da aposentadoria dele. Como é que alguém vai roubar aposentadoria, roubar dinheiro de aposentado? Então, o que eu posso dizer é que isso é possível? É. Isso não deveria nem ser assunto de debates. Nossa, eu concordo 100%. Por quê? Eu fui deputado por 6 mandatos, fui presidente da Câmara, fui ministro de 4 pastas diferentes. Fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo, fui secretário municipal. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nenhuma conta. Não, essa aqui foi rejeitada.
por alguma razão. Não. Eu nunca tive uma ação judicial, uma ação do Ministério Público por conta de algum ato administrativo meu. Em nenhum momento eu tive uma ação. Nunca tive um processo no Supremo Tribunal Federal. Eu já tive discussão lá no Supremo com o seu xará, lá com o Xandão, mas por conta da língua portuguesa, quando eu fui ser testemunha lá de um oficial que eu conheci, o Almirante, que foi meu subordinado, assessor lá no Ministério da Defesa. Então discutimos lá sobre interpretação de língua portuguesa. Eu nunca fui réu do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso não é apenas possível, isso é necessário. Por quê? Porque isso educa. Por que é que você põe uma estátua de alguém numa rua, numa praça? Para quem é homenageado pela estátua, aquilo não faz sentido nenhum, que ele já morreu. Para ele não faz sentido. Sim. Faz sentido para os vivos. Você homenageia alguém com o nome de rua, com estátua, com praça, para educar, para criar referências, para que o menino aprenda que aquele cidadão fez alguma coisa pelo bem comum. Agora, tem alguém hoje no Brasil merecedor de estátua? Nada, tá difícil, merecedor de uma estátua? Então, esse é que é o problema da nossa vida pública, e o país precisando dessas referências. Felipe, eu acabo de voltar de 3 viagens que eu fiz aí para a Amazônia. Em 15 dias, eu fui a Rondônia, numa viagem, fazer uma palestra lá na Assembleia Legislativa. Depois fui ao Amapá, fazer uma palestra na OAB. E ontem voltei de Roraima. E fui até a Guiana, onde estão lá explorando o petróleo. Eu fui até Roraima. Essas regiões da Amazônia que são pobres, né, assentadas em cima de toda a riqueza, precisando que o país tenha uma orientação, uma política para desenvolver o Brasil. Agora nós estamos parados, interditados. Essa é a situação do Brasil. Deixa eu só fazer duas rapidamente, aí vamos embora, Xandão. Mete bronca aqui, hein? Hoje é contigo. Só vamos. Eu não vou falar nada, vou deixar contigo, mas é que eu precisava pegar o gancho. Deixa com o Super. Papai Lula merece uma estátua? Vamos jogar real. Não merece. E principalmente o Lula mais recente é que não merece mesmo. O Lula mais recente entregou-se de vez a uma política de ressentimento, de mágoa, de rancor. É um homem que parece atormentado por alguma coisa. O Lula, eu conheço o Lula, porque eu fui presidente da Câmara quando ele era presidente, eu fui ministro, fui líder do governo. Era um homem leve, capaz de tolerar as diferenças. Hoje não. Além do mais, o seguinte, entregou a Amazônia às organizações não governamentais financiadas do exterior. Era a minha segunda pergunta. Marina Silva recebeu lá uma homenagem na França agora. Pergunta. Marina Silva que está vindo para Senado por São Paulo, porque lá por lá ela não se elege. Como é que o senhor vê a Marina Silva? Ô Felipe, a Marina Silva é do Acre. Isso. Eu te digo com toda certeza, e você pode convidá-la para vir aqui e dizer que não é verdade. Eu vou mais ao Acre do que a Marina. Estou tentando trazê-la. Pode ter certeza. Eu vou mais ao Acre do que a Marina. A Marina é responsável por uma política que destrói o futuro da Amazônia, e ela não ficou lá para arcar com as consequências. Ela veio para São Paulo, ela mora aqui, mora nos Jardins, é deputada federal por São Paulo. Ela disse que a Amazônia é um paraíso e correu do paraíso, deixou para lá e veio para aqui. Agora a política dela é do atraso da Amazônia, do congelamento da Amazônia. Condena a Amazônia a ter as maiores taxas de mortalidade infantil do Brasil, as maiores taxas de analfabetismo do Brasil, as maiores taxas de doenças infecciosas do Brasil, os piores indicadores de saneamento básico do Brasil. Eu fui no Amapá. O Amapá, não se pode ter uma roça, não se pode criar uma vaca, não se pode explorar o minério, não se pode fazer nada. Agora o Amapá tem 5% da população servida por tratamento de esgoto e só 30% da população com água tratada por domicílio. A situação de pobreza absoluta. Eu fui no município, chama Itaubal, esse município, lá no Amapá. O município tem 93% da população vivendo de Bolsa Família. E eu fui lá e a secretária de governo disse, olha, essa notícia é muito ruim para o município, mas eu quero que o senhor saiba que nós somos vítima disso. Claro. Não é porque nós não queremos trabalhar, é porque nós não podemos trabalhar. Ela disse, a minha família vendeu fazendas que tinha no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, para investir no Amapá.
tudo interditado, Que não pode tudo fazer. bloqueado, não pode. Porque o meio ambiente não deixa. Não deixa, Então, ela diz. um Então minuto. nós Vamos vivemos... bater palma, Marina Silva, parabéns pelo seu trabalho ineficiente como ministra do meio ambiente, mas recebeu o prêmio dos franceses. Qual será o segredo? Vendilhões do Brasil? Vendilhões do Brasil? A gratidão da França e da Europa, porque ela parou o Brasil, a agricultura francesa agradece, porque toda vez que você proíbe um brasileiro de criar, de plantar, de produzir, você está favorecendo os agricultores americanos e europeus. Eles agradecem, eles não vão dar todos os prêmios, porque vocês estão proibindo os nossos concorrentes de concorrer com a nossa agricultura. Então a Marina é uma pessoa muito benquista nas casas reais da Europa e nos Estados Unidos, porque ela, com a política de meio ambiente, favorece o agricultor europeu e prejudica o agricultor brasileiro. A equação é muito simples. Ó, Marina Silva, você está convidada para vir no Iron Talks, mas eu já vou fazer aqui um disclaimer a você. Como é que você se sente como cristã? Se diz cristã, eu acredito, enfim. Manter a sua consciência em paz quando, depois desse testemunho do Aldo Rebelo, milhares de brasileiros sofrem por uma ineficiência, por uma venda de alma para governos estrangeiros e colocando o seu próprio povo na miserabilidade máxima, sai do seu estado, como ele falou, para vir morar em São Paulo, aqui nos Jardins, fechando os olhos para a realidade sofrida do próprio povo. Como você, como cristã, consegue dormir em paz, sabendo que milhares de crianças morrem de infecção por sua causa? É uma boa pergunta. Bora, Xandão, vamos meter pau aqui. Não, impressionante, porque eu ia fazer exatamente a mesma pergunta. Você falou... Tudo que vocês comentaram aqui até agora, eu tô 100% de acordo. E, assim, eu vou mais longe. Para mim, o problema central é que essa farsa que foi imposta para nós como a tal da democracia possibilitou que essas pessoas chegassem até o poder. O povo é manipulado. Tudo isso que foi comentado aqui na mesa até agora não é transmitido pelos meios de comunicação. Se um político como a senhora Marina Silva falta com o seu dever princípio com a população e não é cobrada pelos próprios meios de comunicação, se é o contrário, na verdade, que acontece, os meios de comunicação propagam só o que não presta, né? Propagam mentiras, toda essa lavagem cerebral e não vão direto ao ponto, quem no final das contas tá lá para poder fiscalizar e cobrar? Eu aposto, olha só, eu vou falar por mim mesmo, eu sou um streamer, eu sou do meio aí do YouTube, a meninada que me acompanha nas lives, eu acredito que 90% não sabia dessas informações que foram colocadas aqui. Esse descaso. Eles sabem que ocorre um descaso no Brasil. A gente comenta sobre isso lá na live direto. Mas com essa riqueza assim, de detalhes, ninguém tá a par dessa situação. Meu, já pensou só 5% ter água tratada dentro de casa? É um absurdo. É por isso que isso é escândalo. Isso é escândalo. Na verdade, o Brasil, como um todo, ele já carece de saneamento básico, não é verdade? Só que nas telas das televisões a gente não vê isso sendo colocado como tônica para ser resolvido, né? Um problema, um grande problema. Para mim isso aí é assim, é um problema que compromete tudo ou mais, porque se a população não tem saúde, não tem acesso à alimentação de qualidade, não tem acesso à educação de qualidade, infraestrutura no geral, como que a gente pode se desenvolver? Como que a gente pode imaginar chegar um dia a ser igual o que a China está fazendo lá com o processo econômico industrial, por exemplo? Ou como qualquer outro país adiantado? Ué, o básico do ser humano não é isso? É se alimentar? É poder sobreviver de forma digna para poder aspirar a uma condição de vida melhor para ela e para os seus semelhantes? Não é disso que se trata? Isso é dignidade, porra. É isso. Todo mundo quer trabalhar e poder ver o usufruto do seu trabalho. Só que parece que nós aqui comentando isso, uma coisa básica como essa, algo assim que não era nem para estar na mesa, como o próprio Aldo comentou agora há pouco, são coisas. Falando de políticos não atrelados à corrupção, de que eles devem servir à população. Isso é uma coisa tão básica que não deveria nem ser discutido, mas o Brasil está muito para trás. Aí eu faço a mesma pergunta. Como que uma pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabendo que ela é testa de ferro do estrangeiro? Porque os franceses, o primeiro mundo, eles estão preocupados com os interesses dele, é assim que eu vejo.
Eles já esgotaram todos os recursos deles. Sim. E não querem que ninguém se desenvolva mais. Não, e pior que assim, nunca também tiveram tantos recursos assim, né? Quem tem recursos de verdade é aqui, é o tal do terceiro mundo. É Brasil, é Argentina, é Venezuela. Somos nós aqui, né? A África do Sul, que também foi saqueada, a história do país é essa, não é verdade? Sim. Então, como que uma pessoa consegue? Eu, sinceramente, pra mim, já deveria, né? E não acontece, infelizmente, uma movimentação gigantesca para cobrar não só a Marina Silva, mas todos. Lula, todos os que passaram, principalmente pela presidência da República, pelos crimes de lesa pátria que cometeram, além de deixar de cuidar do povo desse jeito básico que a gente está comentando aqui, com coisas básicas, a entrega de setores estratégicos do Brasil, que é o que nos possibilitaria gerar mais empregos, para poder gerar também menos dependência do primeiro mundo. É isso que eu ia perguntar. Aldo, vem cá. O que você acha das privatizações? Porque veja essa Sabesp aqui em São Paulo. Tem coisa estranha. Porra, só uma empresa entrou na licitação. Parece encomenda. Lógico, porra. A Parece licitação é para você ter uma lista combinado. enorme de pessoas para leiloar um negócio sobre ser uma. Combinado. E além do mais, o seguinte, porque rigorosamente, Felipe, não é privatização. Uhum. Porque no caso do setor elétrico aqui de São Paulo, não foi privatizado, foi transferido de uma empresa estatal do Brasil para uma empresa estatal italiana. Entrega escancarada, não A é? Enel não é uma empresa privada italiana, é uma empresa estatal. Eu era secretário da Prefeitura de São Paulo e recebi lá a ministra da Itália, que veio tratar dos interesses da Itália. A China também. Você está transferindo empresas estatais brasileiras ou empresas privadas brasileiras também para empresas estatais chinesas. Então, não é nem privatização, é desestatização É entreguismo. no Brasil para estatização em um outro país. E Perfeito. as consequências? Vá ver a conta de luz. Vá ver a conta de luz, o que é que resultou. E vá ver também o que aconteceu com a manutenção. Você, se cair uma energia na tua casa ou na tua empresa, se você tiver muita sorte, vai levar 24 horas. No mínimo 24 horas. No Brasil inteiro está assim, porque eles cortam a manutenção, aumentam o preço das contas de luz, de água e de tudo. Estava aqui numa recepção, esperando lá uma conversa, e passou a moça que limpa o chão, né? Eu disse, tudo bem, como vai a senhora? A senhora é de onde? Quanto ganha? Um salário mínimo. Quanto paga de aluguel? R$800. Nossa Senhora. Quanto paga de luz? R$300. Quase metade da aluguel. Quando paga de água? R$120. O que é que sobra? Aí eu só coloquei o aluguel, R$800, e deve ser aluguel de uma... Casa muito cômodo, simples, claro, muito simples. claro. R$800. Claro. Qualquer apartamento de classe Uma média hoje é comunidade. 2, 3. Aqui em São Paulo? É. Pô, aqui em São Paulo é para 3 para cima, fácil. Isso, pronto. Fora E de condomínio, qualidade, fora de qualidade condomínio. questionável. E exatamente. R$800 de aluguel, 300 de conta de água, 120 de conta de luz e a feira. E a despesa da farmácia. Ora, essa é a situação. Ou seja, a água e a luz no Brasil passaram por um reajuste completamente absurdo. Então é preciso ver, você privatizar ou não é um tabu. O que você tem é que medir o resultado e as consequências para a população. Exato. Vai ser bom para a população? Privatize. Vai ser bom somente para dar lucro para o empresário? Não, fica na mão do Estado, principalmente se prejudicar os mais pobres. Eu acho que esse deve ser o critério. Porque você vai lá na Amazônia. Amazônia, porque eu falo da Amazônia? Eu falo da Amazônia, Felipe, Xandão, Certo. porque é uma realidade desconhecida. O Brasil não sabe o que é aquilo. Aquilo tem uma narrativa das ONGs, que vende uma narrativa, mas a realidade é completamente outra. Você tem o maior número de escolas que não tem água e nem luz. Eu estava descendo o rio Purus, lá no Amazonas. Aí vi um grupo de crianças, um rio muito largo, né? 4 quilômetros de largura, 2, 3, 4 quilômetros. No meio do rio, eu vi um grupo de crianças descendo de uma canoa. Aí eu disse aquelas crianças, o rapaz da canoa, uma voadeira, né? Uma canoinha com motor de polpa, disse, não, é uma escola. Eu digo, eu quero ir na escola. Aí ele disse, eu desci. Subi um barranco,
40 metros, em cima do barranco estava a escola. Um prédio simples, entrei, estava lá o professor, eu olhei para o chão, um colchão. Em torno do colchão, toco de vela. Eu disse, que é isso, meu Deus do céu? Aí eu disse, professor, o senhor mora aqui na escola? Ele disse, mora aqui, durmo aqui. E essas velas? Ele diz, eu uso à noite para corrigir prova. Ou seja, a escola não tem luz. Meu Deus. Aí eu fui no banheiro, vi que a escola também não tem água encanada, apesar de estar a 50 metros de um dos maiores rios do mundo, mas não tem água tratada. Eu voltei para Brasília, eu era deputado na época, e fui no Ministério da Educação. Milhares de escolas assim. E o professor é aquele multiclasse. Ele alfabetiza, dá o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, não sei se é a quinta série. Só vai na cidade uma vez por mês para receber o salário. Vive ali como um sacerdote. Dorme ali, ou seja, uma alma generosa. E eu vi uma outra escola, dessa vez no Rio Xingu, onde quem morava na escola era uma menina, uma professora. Eu digo, só Deus para proteger essa criatura dentro da mata, da selva. Ela morava sozinha para dar aula àquelas crianças. Essa realidade quem conhece? Quem sabe que o município com maior índice de analfabetismo do Brasil é um município lá de Roraima, que eu conheço, chamado Iramutã, e que nesse município mais de 90% da população é indígena. O prefeito é indígena, o vereador, o secretário, e é o maior índice de analfabetismo do Brasil, segundo o IBGE, o que prova que essas organizações não governamentais que dizem que protegem os índios não protegem nada, protegem os seus interesses, vive arrecadando dinheiro para prometer proteção aos índios e não protegem ninguém, a não ser a sua própria renda, o seu próprio meio de vida, que é essa organização não governamental que recebe dinheiro do exterior. Nossa, que absurdo. Como que não quebra o coração de qualquer pessoa escutar uma coisa dessa? Assim, se possível, né, eu queria trazer a atenção para a discussão para o seguinte fato agora. A gente tem aqui um homem extremamente experiente que sabe de uma grande parte da realidade do Brasil. Então, como eu estava falando anteriormente, do meu ponto de vista, existe uma vontade do sistema, né? E os meios de comunicação estão incluídos nisso, em mentir para a população. As pessoas não sabem dessas coisas. Pois bem, como que a gente pode resolver esse problema? Porque assim, a gente olha para todo lado e o que mais existem são discussões de horas e horas. Mas quando é para apresentar a solução, a gente percebe que falta essa vontade. Parece que falta uma vontade da maioria dos governantes de falarem a verdade, em primeiro lugar, que do meu ponto de vista é fator elemental, é primordial para você querer ser um governante da nação, seja qualquer cargo político. Do meu ponto de vista, para que tudo isso seja solucionado, eu não tenho 1% da experiência que o senhor Aldo Rebelo tem. Claro, eu só sou um cara que eu tô tentando usar um pouco o cérebro para tentar entender as coisas, encontrar a verdade, compartilhar isso, principalmente com o meu público, que é muita molecada, são muito jovens, né, e não sabem dessas coisas. Mas é o futuro. Exato, esse é o ponto. Então eu me considero um nacionalista, né? Então assim, eu paro e penso, para mim, senhor Aldo, só tem um caminho, é inverter a mesa, é mudança de modelo econômico. É o Brasil deixar de ser uma colônia explorada pelo primeiro mundo, vamos colocar dessa forma, e passar a ter capacidade de ditar a regra do jogo. É sentar numa mesa de negociação, seja ela qual for, e falar sobre projeto para o povo. É fazer com que a política deixe de ser um meio de vida fácil, né? De enriquecimento ilícito, inclusive, e passe a ser o quê? Inclusive não, às vezes principalmente ilícito. Sim, é pior, é exato, perfeito. Esse é o estado que a gente está hoje em dia, por incrível que pareça. Nós estamos, eu até vi um vídeo do Maurício Meirelles, que ele tá fazendo uma ironia que ele traz, um sarcasmo brilhante. Ele fala, rapaz, qual que é o limite do teto para a coisa começar a chamar a atenção da Polícia Federal para esquema de corrupção? Ele brincou, ele falou, pô, estamos na casa dos 240 bilhões em corrupção. O que é isso, rapaz? Precisamos dos milhões. Parece que milhão agora é trocado de moeda para a corrupção. Eu quero aproveitar essa oportunidade e ver o que o senhor pensa. Por favor, eu sou um admirador de muitas das suas ideias. Eu comecei a acompanhar recentemente vários cortes
o senhor falando sobre nacionalismo, sobre nossas riquezas, questão de privatização, etc., né? Vejo muito, inclusive, o doutor Enéas em você, muitas ideias que são, assim, muito parecidas mesmo, se não iguais. Bom, eu também tenho uma linha de raciocínio que é parecida com isso. Por isso que eu estou falando. Eu cheguei na conclusão, com tudo que eu observei até agora, que a gente precisa mudar esse modelo econômico. Fazer com que o Brasil realmente tenha essa capacidade de decisão no cenário internacional. A partir disso, aí sim a gente pode impor um projeto nacional de desenvolvimento, né, que esteja alicerçado em bases técnicas, utilizando das pessoas que realmente estão preocupadas, porque o Brasil é cheio de gente boa e gente preparada para discutir isso, que tem entendimento de causa, certo? Pessoas com boa vontade. E assim, a partir disso, nós podemos efetivamente mudar o quadro de caos que está, né, a sociedade. Eu não consigo entender até agora como que não existe uma discussão pela maior parte das pessoas sobre isso. A única coisa que eu consigo observar é: vai votar no Lula ou vai votar no Flávio Bolsonaro? É esquerda ou direita? Eu, particularmente, já abandonei. Na verdade, eu nunca fui nem de esquerda nem de direita. Eu tenho adjetivos de ambos os lados que são coerentes com o meu pensamento, mas eu não me identifico 100% com nenhum deles, porque eu sei que partem para extremismos e mentiras também. É apenas uma discussão ideológica criada para separar a população da verdade, para criar uma briga forçada, tá entendendo? Exato. Então não, por isso que eu digo, eu me considero um nacionalista. Então, o que é essa mudança de modelo econômico, né? Para ser objetivo e rápido, para mim é assim, ó. A gente deveria discutir, né, a questão de autonomia do Banco Central, a política da Petrobras, o tripé macroeconômico e essa questão das privatizações de setores, principalmente os estratégicos. Tudo aquilo que é estratégico do meu ponto de vista são fontes não renováveis de energia. Pode ser de energia, pode ser minério, água, seja o que for, entende? Para mim, do meu ponto de vista, nada disso poderia ser privatizado da forma como foi durante todo esse tempo, né? E eu cito o exemplo da Vale do Rio Doce, por exemplo, que é Você foi entregue pelo Fernando Henrique, porra. Foi, exatamente. Que é outro cidadão também que deveria ser cobrado. Porque isso é crime de lesa pátria. Vendilhão da pátria, porra. Isso, exato. É aí que tá, a discussão é essa. Sociólogo que sempre mamou nos europeus, porra. O que o senhor acha disso? Se nós percorrermos, né, ou tentarmos percorrer esse caminho dessa discussão, dessa mudança desse modelo econômico, do modelo servil do Brasil para as grandes potências, incluindo essas pautas que eu coloquei aqui, pautas que já eram discutidas por outros nacionalistas do passado, né? E eu já vi o senhor comentando sobre essas questões também. Você acha que a gente pode encontrar um caminho, uma solução dentro disso? Será que a verdade está no meio desse caminho? O Brasil é um país tão abençoado que a natureza, o destino e Deus ofereceu ao Brasil que não ofereceu a nenhum outro país do mundo. Por quê? Porque o mundo se depara com 3 grandes desafios, com 3 grandes necessidades. A primeira delas é a segurança alimentar. Sim. O homem viveu o tempo inteiro sem isso aqui, que é um celular. Certo. Isso é coisa de 30, 40 anos, sei lá se muito. Viveu sem o automóvel, viveu sem o avião, viveu sem a televisão, viveu sem esses meios contemporâneos. O homem só nunca conseguiu viver sem comer. Exato. Tá certo. E só tem uma fonte, que é a agricultura e a criação e a pecuária. É aí que... E o mundo a natureza deu ao Brasil a maior fronteira de agropecuária do mundo. Sim. Nenhum país tem o que nós temos. O segundo desafio da humanidade hoje é a segurança energética. Ou seja, o mundo se depara com a busca de energia. As guerras acontecem por causa de energia. Sempre. Não é por causa da democracia que Exato. o Trump veio aqui na Venezuela. É petróleo. A guerra do Oriente Médio é petróleo. Por que foi ser no Oriente Médio? Com o Irã ali em torno do Kuwait, do Emirados, do Catar. Petróleo, Arábia Saudita, aquilo tudo é petróleo. Então o mundo vai atrás de petróleo. O Brasil tem petróleo do Rio Grande do Sul até o Amapá. Um litoral inteiro de petróleo. O Brasil tem energia verde, biomassa. O Brasil tem energia do etanol de milho, do etanol de cana. O Brasil tem energia de biomassa, o biodiesel. O Brasil tem energia eólica, o Brasil tem energia solar. E o Brasil tem, como nenhum país do mundo, tem energia hidroelétrica. A Amazônia é uma fábrica de energia, porque tem dos dois lados, do Planalto das Guianas e do Planalto Central, todos os rios descendo, formando cachoeira e corredeira, que é só armazenar água e fazer energia. Então o Brasil tem
a segunda preocupação do mundo, que é a energia. E o Brasil tem a terceira. Minérios raros, terras raras, minérios estratégicos. Eu fui agora em Roraima, na Universidade Federal, conversar com um grupo de pesquisadores que está investigando terras raras lá no município de Caracaraí. Terras raras com alto teor. Das 17 terras raras do mundo, eles já encontraram nessa área 16 das 17 terras raras. É absurdo. Com a alta concentração a 4 metros do solo. Porque, ele diz, a pesquisa, para ser melhor, tem que ir a 40 metros. Eles não têm recursos, vão só arranham a superfície do subsolo. A 4 metros eles já encontraram 16 das 17 terras raras disponíveis, com pouco recurso, que é uma universidade pobre. E eu fui lá ainda ver a apresentação do trabalho de conclusão de curso de uma aluna, Vitória Gardenha, menina formando e apresentando lá o trabalho, TCC, formação, em geologia. Mas a Amazônia toda interditada. Para essa menina trabalhar como geóloga, ou é na própria universidade, ou ela vai ter que pegar uma passagem do pai e da mãe e ir embora, porque a Amazônia está interditada, mas forrada de terras raras, de minérios estratégicos, que o mundo, nós vamos viver o século das terras raras. E no século das terras raras, o Brasil é o país das terras raras. Uma única mina que estava licenciada, os americanos compraram por 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais é o preço de qualquer grande empresa na Bolsa de Valores do Brasil. Só que o Brasil, ao invés de ter uma mina dessa, pode ter 200. Sim. Agora, vai entregar isso de graça para os estrangeiros? Ou vai aproveitar, processar? Eu disse lá em Roraima, o Brasil tem que autorizar vocês a criar uma zona de processamento desses minérios, de incorporar tecnologia, valorizar, não ser apenas um exportador de commodity, Exato. somente da matéria-prima. Agora, isso precisa de políticas públicas. Isso precisa que o Brasil conheça a Amazônia. Isso. Não apenas essa versão da Amazônia, o lugar onde está desmatando. Isso. O que é mentira. 95% do estado do Amazonas está do jeito que Deus criou. Se você for reunir no estado do Amazonas, toda a agricultura, toda a pecuária, toda a infraestrutura, cidades, estrada, tudo não dá 5% de ocupação. E vivem aqui dizendo em São Paulo que já está no processo de desmatamento irreversível. A Embrapa diz que 94% do estado de Roraima estão, né? 94% estão bloqueados para qualquer atividade econômica. Eu disse para o governador, que eu tive com ele tomando um café da manhã, eu digo, você, na verdade, é governador de 6% do estado. Em 94% você não apita nada, porque isso está bloqueado, como terra indígena, como unidade de conservação, como área que o governador não pode tocar. Você vai no município, isso aí já em... Eu dou os nomes, porque as pessoas podem conferir depois. Perfeito. Rondônia, município de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Estava lá o prefeito. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, curta e comenta a opinião de vocês. E não esqueça de me seguirem. Tamo junto!